O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 6, A Origem da Bíblia, parte 9, a Bíblia Israelita. Como vimos nos estudos anteriores, principalmente nos dois últimos, a Bíblia cristã formada e conhecida de hoje é fundamentada e originada através da Bíblia hebraica judaica, chamada de Taná, e sobre a Bíblia nazarena chamada de Brit Hadashah. Em ambas não há Velho Testamento e nem Novo Testamento, mas ambas são escrituras com períodos diferentes, uma antes do Mashiach e outra depois do Mashiach. Da Taná se origina o Antigo Testamento da Bíblia cristã, assim como o Novo Testamento se é originado da Brit Hadashah. Os judeus mantêm toda a escritura hebreia no cânon de sua Taná, porém rejeitam os escritos nazarenos por julgarem não ter inspiração divina e ser contrária à Torá, principalmente por dois grandes motivos. Primeiro, que todos os livros escritos pelos discípulos de Yeshua, Jesus, foram registrados após o cativeiro babilônico, do qual se encerra os escritos sagrados da Taná, os quais são feitos por Esdras entre 455 a 428 a.C., como também alguns livros nazarenos teriam sido escritos fora da Terra Santa. Em segundo lugar, porque os escritores de tais escritos não só eram discípulos de Yeshua Jesus, como principalmente o livro é um compêndio de livros com narrativas e histórias sobre o próprio Yeshua Jesus, o qual para eles, judeus, era uma blasfêmia, do qual a maioria deles até hoje não o acreditam. Já no caso da Brit Hadashah, não consta em seu cânon os livros da Taná, não porque os nazarenos não os acreditem ou não os aceitem, mas porque eles, nazarenos, entendiam que seu novo compêndio não deveria ser juntado ao da Taná, principalmente porque os judeus ortodoxos nunca aceitaram seus escritos. Por isso lhes seria uma afronta, já que eram minoria, além de não serem da Judéia e sim da Galileia, samaritanos do antigo norte de Israel. Assim, por esses motivos geopolíticos, racial, tribal e nacional, foi que a Brit Hadashah foi chamada de Sefer Netzarim, livro dos nazarenos, porque os judeus não viam nada de bom que pudesse vir dos samaritanos, pois os judeus consideravam os samaritanos como pagãos, além de idólatras e impuros. Mas após o ano de 135 d.C., após duas destruições a Jerusalém, nos anos de 70 e 131 d.C., no qual todo o acervo literário israelita foi saqueado e mentirosamente reivindicado a sua posse pelos gregos helenistas, alegando ser de sua autoria e de seus acervos tais escritos. Após anos de disputas e conflitos religiosos em torno desses fatos, com reivindicações de cá e de lá, desavenças e hostilidades não só interna entre judeus e nazarenos, como externa com gregos, arábicos e romanos. Como os israelitas, fossem eles judeus ou nazarenos, não aceitavam a cultura religiosa extremamente pagã imposta pelos romanos com sua idolatria de imagens e esculturas, e sua veneração tanto pelos astros da expansão quanto pelo seu panteão de falsos deuses. Israel vivia como rebeldes e massacrados num período escuro para esse povo. Essa rebeldia era prejudicial ao reino romano. Por isso, Constantino, o imperador de Roma por volta dos anos 300, teve uma sacada de mente, e para poder começar um ecumenismo para unir todas as religiões de seu império, primeiro uniu os compêndios sagrados dos israelitas, que outrora eram dois e separados num só. Para contentar ambas as partes, mandou pôr uma página em branco para separar os dois compêndios, e mandou escrever a seguinte escrita: Novo Testamentum,
o qual significava Novo Testamento. Esse livro passou a ser chamado de Bíblia, em referência a de onde vinha seu material confeccionado para fazer as páginas, que era da cidade de Biblos, no Líbano. Porém, esta versão romana da Bíblia passou-se a se chamar de Vulgata Latina, pois já existia a versão grega chamada de Septuaginta. Assim, Constantino aproveitou-se do momento e declarou que esta união passava a ser uma nova religião oficial em Roma, dando a essa nova religião o nome de cristã, palavra que provinha do grego Cristo, para se referir ao Machia hebreu, que em português é Messias. Também aproveitou-se da situação e declarou-se um cristão, palavra que também provinha do grego Christianos, que servia para referir-se aos Meshiachim hebreus, que em português é messiânicos. Mas ficou mais conhecido como cristianismo. Com essa cartada de mestre, Constantino acalmou os ânimos religiosos em seu reinado, iniciando um ecumenismo em torno de sua nova religião, o cristianismo. Pois mesmo com os judeus não aceitando tal proposta, os nazarenos acabaram por ver nessa ocasião uma grande oportunidade de expansão de sua fé mundo afora, uma vez que o Império Romano era muito extenso em território, e isso faria com que seus ensinos se propagassem pela terra. Porém, não sonhavam que Roma se apoderaria indevidamente de sua regra de fé, a prostituindo mais tarde através de seus conceitos. Desta forma, o cristianismo se expandiu, ganhou adeptos e cresceu tanto através do ecumenismo com os gregos, que foram os primeiros a se aliarem a essa ideia, seguidos pelos siríacos, coptas e arábicos. Desta forma, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Foi neste momento que Roma se transformara na nova Babilônia mundial. Mas por que você quer contar isso, meu irmão? Estou contando isso porque isso simplesmente faz parte da história do processo e do estágio religioso no qual nos encontramos nos dias de hoje. E só assim você poderá entender a história da Bíblia israelita. Então, continue comigo até o final do vídeo, que você entenderá muito mais da Bíblia israelita. Entendido isso, vamos ao próximo passo. A Bíblia israelita é o compêndio completo de livros inspirados pelo Espírito Santo para Israel ao longo da história. Ela é a junção de todos os escritos sagrados, Haktavim, Ha'aktim, dados por Deus ao seu povo, sendo eles os ensinos, os relatos históricos, os anúncios proféticos, os registros poéticos, as boas novas, as admoestações e as revelações. Desta feita foi formado o maior compêndio da humanidade, a Haktevei HaKadoshim, os escritos sagrados. Estes que também podem ser conhecidos como HaKadoshim Kitvei Bnei Israel, que significa Sagrados Escritos dos Filhos de Israel, ou ainda como Sefer Kadosh Bnei Israel, Livro Sagrado dos Filhos de Israel, ou simplesmente como Bíblia Israelita. A Bíblia Israelita é holística e de apenas um só teor, sagrada. Não há outra designação para ela. A Bíblia Israelita possui em seu interior toda a vontade do sagrado. Por isso, ela é formada pela Taná e pela Brit Hadashah, contendo um total de 66 livros. Na Bíblia Israelita, é compreendida como melhor a divisão dos livros que estão divididos como na Bíblia cristã. Casos como Shemuel, Melahim e Driv Hayamim, assim como os separados Ezra e Nehemia, principalmente a separação de cada um dos 12 livros que compõem o livro dos profetas menores. Mas é mantida a ordem original tanto dos livros quanto das seções, sendo elas a Torá, os Navim e os Ketuvim. Assim se mantém o cânon original e sua cronologia histórica. Em seu cânon consta a Torá, ensino,
com o Sefer e Moshe, livros de Moisés, com as suas 5 divisões conhecidas por nós como Pentateuco. Na sequência, vem os Navim, profetas, com os seus 8 livros subdivididos em Nevim, Rishonim, primeiros profetas, e Nevim, Aharonim, últimos profetas, sendo 7 livros dos profetas anteriores ao cativeiro babilônico, e mais um livro dos profetas posteriores ao mesmo cativeiro, sendo que este livro dos profetas considerados menores são também chamados de Sefer Trei-Asar, que significa os 12 menores, os quais, subdivididos, possuem 12 livros, deixando essa seção dos Navim, com 13 livros em seu total. Em continuação vêm os livros dos Ketuvim, escritos, com 11 livros, os quais estão nas seguintes ordens de divisões. Segue-se os livros que subdivididos possuem 3 livros, os quais são livros escritos em forma de poemas. Em seguida vêm os Hamesh Miglot, os 5 rolos, que subdividido possui 5 livros, os quais são livros escritos em forma de cantilação, cânticos, e fecha com os Hadjurim, os relatos, que subdivididos possuem 3 livros, os quais são livros escritos em forma de pronúncia dos relatos. Na sequência, prossegue os livros da Bessorá, Boas Novas, com 4 livros, que contam a vida do Filho de Deus e Salvador do mundo, de 4 maneiras diferentes. Esses livros são conhecidos hoje por nós como Evangelhos. O primeiro livro nos mostra e nos revela o Filho de Deus em sua escrita como rei. E comparado a um leão, nos mostra o seu poder, majestade e domínio. Já o segundo livro nos mostra os mesmos relatos anteriores, agora sob a visão e revelação através da escrita do Filho de Deus como servo, o qual compara nosso Salvador como um boi, aquele que vai na frente, encarando e servindo a seu propósito com força e vigor, sendo o primeiro a servir, para que, através da sua humildade e humilhação, sirva e abençoe a todos. De outra forma, o terceiro livro nos mostra e nos revela a humanidade do Filho de Deus, através do físico e do mental. Capacidade essa que faz pasmar o escritor do livro, que por ser médico e ao acompanhar ao Salvador, descreve a impressionante capacidade mental desse ser humano que parece ser perfeito. E por fim, o quarto livro descreve e nos compara o Filho de Deus como uma águia, estando em ares diferentes, superior, elevado, acima, nos revelando o divino dentro do homem, nos apontando em moldes não apenas a verdadeira imagem e semelhança entre ele e Deus, mas que sim, ele era Deus em todos os seus atributos, sendo eles visíveis ou invisíveis. Ele tem o mesmo DNA, a mesma genética e a mesma gênese do Pai, tendo as mesmas características, mesmo caráter e mesmo propósito, pois um está no outro desde o princípio, sendo ele o único do gênero, o unigênito e o primogênito de todo o restante que viria. Depois da Bessorá, na sequência do cânon continua, com o Sefer Talmidim, livro dos discípulos, o qual é uma narrativa descritiva, histórica dos atos dos discípulos depois da morte do Filho de Deus, o recebimento do Espírito Santo e seus dons. Livro este que conta a história dos 11 discípulos após Yeshua Jesus, a escolha do novo 12º para substituir a Judas e o levantar de Shaul para o apostolado para os gentios, tendo o seu número elevado para 12 e depois para 13 discípulos. Na sequência vem a seção das Mihetavim, cartas, ou Igerete, epístolas, a qual contém 21 cartas, que possuíam 21 Rudaot, mensagens, para as novas congregações que se formavam na antiga Ásia Menor, as quais possuíam em seus teores mensagens de ensinos, exortações e incentivos com palavras de confiança. Depois então, por fim, vem Lachasof, revelação, com profecias escatológicas para o tempo do fim. Assim, se fecha e se completa o cânon da Bíblia israelita,
Sefer Kadosh Bnei Israel. O cânon da Bíblia Israelita. Seções da Taná mais Brit Hadashah. Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Nevim, Yehoshua, Shoftim, Shemuel Aleph, Shemuel Bet, Melehim Aleph, Melehim Bet, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yesheskel, Sefer Trei Asar, Hoshea, Yoel, Amós, Ovadiah, Yoná, Miká, Nahum, Havacuque, Sefaniah, Hagai, Zecariah e Malach. Ketuvim, Rute, Tehilim, Yov, Mishlei, Kohelet, Shir Hasharim, Eha Irmiyahu, Daniel, Hadassah, Ezra, Nehemiah, Divrei Hayamim Aleph, Divrei Hayamim Bet, Bessorá, Matitiahu, Yonan Marcos, Luca, Yohanan Ben Zebediah, Hadiuhim, Sefer Talmidim, Mihetavim, Israelitas em Roma, Corinto Aleph, Corinto Bet, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossas, Tessalônica Aleph, Tessalônica Bet, Timóteo Aleph, Timóteo Bet, Tito, Filemon, Ivrim, Jacob, Shimon Kef Aleph, Shimon Kef Bet, Yohanan Ben Zebediah Aleph, Yohanan Ben Zebediah Bet, Yohanan Ben Zebediah Gimel, Yehuda, Lahassof, Sefer Giliana. Portanto, resumindo, a Bíblia Israelita é o compêndio completo dos escritos sagrados hebraico-israelita, contendo todos os livros da Taná e da Brit Hadashah, os quais formam uma só Bíblia, sem testamentos. Ela tem duas seções em vez de testamentos, a Taná e a Brit Hadashah. Nela se contém todos os seus agrupamentos e seus livros corretamente ordenados de maneira cronológica. A única observação ou diferença se dá em relação à Taná original, contendo nela uma clara separação e divisão dos livros dos profetas menores, como se usa na Bíblia cristã. Devemos lembrar que a Bíblia israelita, Sefer Kadosh Bnei Israel, não agrupa os livros deuterocanônicos ou apócrifos, pois não fazem parte dos livros inspirados sagrados. Desta forma, se parece muito com a Bíblia cristã protestante, pois que na verdade a protestante deriva da israelita, mas a protestante não tem a cronologia correta. Hoje já existem modelos desta Bíblia em português, porém algumas delas de maneira independente estão acrescentando alguns dos livros deuterocanônicos, como nos casos de 1º e 2º Macabeus e o apócrifo livro de Enoque. Cuidado! No mais, por hoje encerramos aqui mais este vídeo. No próximo, estaremos falando da Bíblia Levita, que faz parte do nosso estudo 6.10. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Ulehitraot.